Oi, galerinha da Crisma PNSA, eu tô aqui para gravar o primeiro vídeo de formação de vocês. Infelizmente a gente não vai poder estar junto nesse sábado e provavelmente nos próximos, e é por isso que as formações vão ser dadas através das redes sociais. Primeiro eu queria que vocês soubessem que as coisas vão ser passadas de uma forma mais simples, bem resumida mesmo, porque nossa formação normal tem 1 hora, mas a gente não tem como fazer um vídeo de 1 hora para vocês. E eu queria contar com a compreensão de vocês, né? Que os meios que a gente usa são muito artesanais. Eu sei que aí vai estar um barulhozinho de ventilador, porque tá calor de verdade. Mas eu quero que vocês possam dar o máximo, prestar o máximo de atenção e ter comprometimento de verdade com Deus. Porque eu não vou saber se você assistiu isso, eu não vou saber se você prestou atenção, o seu pastor do grupo de partilha também não. Mas existe alguém a quem você não pode enganar, e esse alguém é Deus, né? Então, eu queria que a gente começasse pedindo a presença do Espírito Santo em nossos corações, por aqui, mesmo separados, em Deus, nós possamos estar juntos a partir desse momento. Que Ele possa iluminar as minhas palavras, para que tudo que eu diga realmente faça efeito na vida de vocês, para que Ele possa iluminar os vossos corações para receber todas essas coisas que vão ser ditas hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa segunda formação, né? Vocês receberam uma formação lá no Bethesda, introduçãozinha, e a de hoje, o Will Cat traz pra gente pensar sobre o que podemos saber sobre Deus. Como podemos reconhecer Deus através da nossa razão, como podemos reconhecer Deus também através das coisas que não são racionais, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Eu sei que vocês não têm o Will Cat laranja aí na casa de vocês, mas a grande maioria de vocês tem o Will Cat amarelo, certo? Então eu vou tentar fazer o máximo pelo amarelo, vou lendo com vocês, vou falando sempre do amarelo, para que vocês possam acompanhar de casa. Se você é crismando, não recebeu seu Will Cat amarelo ainda, tente falar com a gente, porque nós não sabemos quantos dias vamos ficar parados. E você precisa desse Will Cat para fazer suas atividades, para acompanhar a formação, e a gente vai dar um jeito de lhe entregar. Vai passar álcool gel, vai fazer tudo para não ter risco para você, tá certo? Então fala com a gente que a gente vai dar um jeito de entregar para você. Então vamos começar. A formação começa falando sobre por que muita gente não quer saber sobre Deus. Com muita frequência a gente encontra pessoas que dizem: Deus não existe, isso é uma conversa da igreja, isso é uma conversa dos antepassados para tentar colocar amarras na gente, para tentar definir como as pessoas vão ser, coisas desse tipo. A gente escuta em todos os momentos. E aí o Icat leva a gente a pensar por que essas pessoas dizem isso, né? Porque existem tantas e agora cada vez mais pessoas, né, que se desprendem de Deus e querem se prender a si mesmos. Aí o Cat traz pra gente duas realidades. Primeiro, são pessoas egoístas que se colocam no centro das coisas, porque é muito mais fácil. E eu acredito que eu já, nesses dias que a gente se encontrou, eu já conversei isso com vocês. É muito mais fácil a gente ser Deus na nossa vida. É muito mais cômodo a gente achar que sabe de tudo, que sabe o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, o que é que é certo, o que é errado. E no momento que a gente encontra Deus, é justamente isso que o Cat traz, a gente é forçado a partir para uma realidade diferente, a partir para uma realidade maior, mais profunda e mais dura também. Porque é Deus que vai ditar as regras da nossa vida. É Ele quem vai nos dizer o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém, o que faz de fato bem à minha alma e o que é só um prazer mundano. E essas coisas nos obrigam a sermos melhores. No momento que a gente conhece Deus verdadeiramente, não só que a gente acha que conhece, que a gente diz que conhece, que diz que acredita em Deus, mas no momento que a gente conhece a essência dele, isso
naturalmente faz com que a gente precise mudar a nossa forma de viver, para tentar se alinhar àquilo que ele quer. Então, para as pessoas egoístas é muito mais fácil dizer que Deus não existe, que isso é conversa, que isso é balela, ou que Deus é um ser muito distante que ama você independente do que você faz. Mas, além disso, dessas pessoas egoístas e acomodadas, vão existir também as pessoas que dizem que não conseguem reconhecer a Deus, que não conseguem acreditar em Deus, que não veem Deus em nada, todas essas coisas. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o ateísmo, né? Que são essas pessoas que dizem não acreditar em Deus, que dizem que Deus não existe. E o ateísmo vai poder englobar tanto essas pessoas que não querem acreditar em Deus, porque estão satisfeitas onde estão, como as pessoas que não conseguem reconhecer a Deus. E eu vou ler para vocês aqui o 357 do Yucat Amarelo, que vai falar sobre o ateísmo. O ateísmo é sempre um pecado contra o primeiro mandamento? Ele nos pergunta, né? 357, vocês podem abrir aí no de vocês. Quem nega a Deus consciente e intencionalmente peca contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Mas esta responsabilidade pode ser fortemente restringida caso a pessoa não tenha vivido nenhuma experiência de Deus ou, questionando sobre Deus e procurando respostas com a sua essência, não consegue crer nele. Então é justamente isso. O ateísmo pode, de fato, ser um pecado contra o primeiro mandamento quando a pessoa, de livre e espontânea vontade, escolhe não acreditar em Deus, escolhe que Deus não vai fazer parte da sua vida, que Deus, de fato, não vai existir lá no seu mundo. Mas também tem as pessoas que, é o que diz aqui no Yucat Amarelo, que não tenham vivido nenhuma experiência de Deus ou questionando sobre Deus e procurando respostas na sua consciência, não conseguem acreditar. A gente vai ver um pouquinho mais o que é fé, o que é acreditar e como a gente pode reconhecer Deus na nossa vida, mas é importante que vocês saibam que existem essas duas diferenças. Da pessoa acomodada e egoísta, que não quer acreditar em Deus porque é muito mais fácil viver na sua realidade, como se você fosse Deus de você mesmo. E aquela pessoa que às vezes é muito cética e olha para as coisas, olha para o mundo, olha para a chuva, olha para a natureza, ou olha para as situações da sua vida, olha para a fome, olha para a doença, como nesse caso, e não consegue reconhecer a Deus. E nesse caso, não seria um pecado contra o primeiro mandamento, não seria um pecado mortal, porque essa pessoa de fato está presa a uma realidade terrena, e é preciso que ela busque um pouco mais, como a gente vai ver no decorrer da formação, beleza? E aí, passando para o segundo ponto, quer dizer, ainda no primeiro, eu vou ler para vocês por que existem pessoas que negam a Deus se elas podem o descobrir pela razão. Porque é sim possível descobrir Deus pela razão. Nós precisamos da fé para acreditar e para seguir, mas é possível descobrir a existência de Deus pela nossa razão, certo? E por que existem essas pessoas que negam? Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. Muitos, perante isso, recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus precisamente porque, então, teriam de mudar a sua vida. Quem diz que a questão de Deus é absurda, porque insolúvel, torna o assunto demasiado simples. Essa última frase não entendi nada, mas vamos seguir. E é justamente isso. As pessoas... É tudo que eu já disse para vocês, né? É difícil descobrir um Deus invisível, porque para nossa racionalidade é complexo e é complicado. Mas a gente tem que entender que não é só isso que nós temos. Na nossa racionalidade é possível reconhecer a Deus, mas as coisas não se resumem à nossa racionalidade. Então, tem pessoas que se limitam com a razão e tem pessoas que não querem mudar porque estão acomodadas, vivendo sem nenhuma intenção de mudar de vida, tá certo? E aí, no segundo ponto, o Yucat vai falar: e se nós não conseguimos encontrar a Deus? Eu vivo no mundo e eu não consigo ver Deus, eu sigo e vejo tantas coisas ruins que acontecem, tantas pessoas ruins, tantos assassinatos, tanta tristeza, e não consigo reconhecer Deus em todas essas coisas. Eu não consigo reconhecer Deus num mundo tão mau como esse que a gente vive hoje.
E aí a gente é levado a pensar sobre o universo, sobre como o universo funciona. E é justamente aí que a gente vai ser capaz de, pela nossa razão, reconhecer a Deus. O Yucat leva a gente a pensar que para que eu exista há uma razão. Meus pais existem ainda. E os pais deles existiram. E assim você vai retornando, retornando, retornando. Assim como a natureza, a evolução das coisas e tudo mais. Você é preciso que você faça um retorno. Vai indo para trás, para trás, para trás cada vez. E aí no centro de tudo, se você pensar como a ciência nos ensina hoje, a gente vai ver a questão do Big Bang, que milagrosamente, entre aspas, as estrelas, sei lá, se colocaram de uma forma que houve uma grande explosão que gerou tudo, né? Que fez o mundo da forma como ele é, como ele se desenvolveu. E aí, se a gente for fazer uma retrospectiva racional, é justamente isso que a gente vê. No centro de tudo, no início de tudo, não existia nada. E a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Mas não é possível que existisse nada. Ainda para que você acredite na teoria do Big Bang, a energia, eu não sei o que foi que se colocou, que as coisas lá se colocaram para que houvesse essa grande explosão. E é uma frase que eu ouvi quando eu era crismanda ainda, é preciso que você tenha muito mais fé no acaso para acreditar que pela força desse tal de acaso, tudo se conectou assim de uma forma perfeita para gerar o mundo, do que acreditar que essa força na verdade vinha de Deus, que foi Deus quem deu esse sim para que as coisas acontecessem, para que deixasse de haver um nada e houvesse tudo, que houvesse sempre alguma coisa, porque é isso que a gente vai pensar também. Existe sempre alguma coisa. Desde o sim de Deus lá atrás, que fez com que todas as coisas se criassem, que fez com que o mundo se criasse, que a luz se criasse, a natureza, as pessoas, os animais, tudo. Foi preciso que esse sim alavancasse o mundo e a humanidade. E aí, deixa eu dar uma afiladinha aqui. Pensamos no universo. Vamos partir agora para a reflexão que o Yucat traz, que é pensarmos num pequeno grão de areia, como um pequeno grão de areia. Então eu levo você a pensar agora sobre o nada. Tente fechar os seus olhos e pensar em nada. Nada, nada. Esvazie o seu pensamento de qualquer coisa. Não tenha mais nenhum pensamento. Foque em pensar em nada. Agora em nada. Não quero que você pense numa parede preta. Não quero que você pense no escuro. Não quero que você pense numa parede branca. Não quero que você pense numa caixa vazia. É nada. Provavelmente você não vai ter conseguido. Porque a gente força e às vezes o que você vai conseguir ver é o escuro. Ou a parede preta. Ou alguma coisa desse tipo. Mas isso ainda é alguma coisa. E é mais uma forma que nos leva a pensar que o nada não existe mais. E é isso que eu disse. Foi preciso de uma força maior. E aí, se você quer acreditar na força do acaso, tenha muita fé, meu amigo. Porque acreditar que as coisas ao acaso se formam, se colocam e se conectam para que surjam tudo, daí, boa sorte. Mas é justamente isso, de reconhecer que existe uma presença que fez com que todas as coisas se conectassem e que o nada deixasse de existir, assim como não pode existir mais na sua mente, não pode mais existir na minha mente, não pode mais existir no universo. Essa força motriz, não sei se falei certo, essa força que move o mundo, que movimenta tudo, é Deus. Se a gente fizer essa retrospectiva de todas as coisas que foram criadas, das pessoas e dos objetos, de tudo, das ideias, sempre que você retornar, fizer uma retrospectiva, no centro de tudo você vai encontrar Deus. É isso que você vai encontrar, sempre que você rever todos os pontos da sua vida e da criação do mundo. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês através da razão, que é impossível você acreditar que o acaso fez tudo. E existem outras vias de pensar sobre isso, a gente não vai conseguir conversar sobre agora, na nossa formação, que são as vias de Santo Tomás de Aquino. Se vocês quiserem saber, procurem Luiz
que ele vai saber explicar para vocês direitinho, que são algumas formas mais profundas, diferente disso que eu estou dizendo para vocês aqui, que é muito superficial, de reconhecer de fato Deus pela racionalidade, pela razão, tá certo? E aí, pensando nisso, meu amigo, se você quer ter fé nesse acaso, se esse acaso é tão pauleira, eu vou ler aqui no YouCat amarelo, certo? Que é o que você tem em casa. A pergunta 43, que vai justamente nos questionar se nós somos ou poderíamos ser frutos do acaso, certo? O mundo é porventura produto do acaso? Não, a causa do mundo é Deus, não o acaso. Ele não é um produto de fatores sem sentido, tanto no que concerne à sua origem, como no que diz respeito à sua ordem interna e ao seu fim. Então, não é um conjunto de coisas sem sentido, de coisas que a gente não consegue compreender, como as moléculas se ajustaram para que o Big Bang acontecesse, ou como a gravidade age para que a gente esteja aqui na Terra, ou todas essas coisas. Não são uma sequência de acasos que fazem com que o mundo exista. O que faz com que o mundo exista é a presença de Deus, olhando para nós constantemente. E uma frase muito, muito bonita do Papa Emérito, né, Bento XVI, sobre isso, de acreditar no acaso ou não. Foi uma coisa que me marcou bastante. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado, cada um é amado, cada um é necessário. E foi uma das coisas que eu disse lá no primeiro dia de crise. Você existe no mundo como se fosse único para Deus. Você não é fruto do acaso, ainda que sua vida seja repleta de tristezas e de coisas que aconteceram que levam você a imaginar que Deus não está com você. Acredite que você é fruto do coração de Deus, do sonho do coração de Deus. E que para Ele você é único nesse mundo. Não existe ninguém comparado a você. E que Ele faria tudo, tornaria tudo isso possível e realizável somente por você, assim como Ele faria somente por mim também, tá? Então vamos adiantando, porque já estamos em 17 minutos. Eu estou preocupada com o tempo. Me pediram para fazer entre 15 e 20, já vou adiantando, não vai dar, provavelmente. E aí, vamos passar. Pensando ainda nessa questão do nada, que nós somos frutos do acaso e tal. Alguém disse sim para que tudo existisse, esse alguém é Deus. Essas coisas eu já falei, então que bom, já falei de 2 pontos aqui num ponto só. Vou ler agora no YouCat amarelo. Ainda pensando nisso, né? Se nós podemos reconhecer Deus pela razão. Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Sim, a razão humana pode seguramente descobrir Deus. O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo que existe está mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o desenvolvimento do mundo apontam para fora de si mesmos e remetem para Deus. Cada vida humana está aberta ao verdadeiro, ao bom e ao belo. E aqui o YouCat traz verdadeiro, bom e belo com letra maiúscula, porque o verdadeiro, o bom e o belo são alguém, né? Não são apenas palavras, não são apenas adjetivos. O verdadeiro, o bom e o belo é o próprio Deus, são características inerentes de Deus, né? Como eu disse para vocês, a verdade é o próprio Cristo. Ele escuta o ser humano, escuta dentro de si a voz da consciência, que o impele para o bem e o adverte do mal. Quem consegue esta pista encontra Deus. Então, quantas vezes você não pensou, não tentou fazer alguma coisa que fazia mal a você, ou até fez, e depois ficou naquela, caramba, não devia ter feito isso. E fica com aquele negócio que faz mal dentro de você, ou aquela sensação de vazio e tudo isso. É justamente isso. Porque lá no seu íntimo, no seu interior, no profundo do profundo, num lugar que até você não conhece, existe um sinal de Deus que lhe leva a raciocinar e a procurar agir pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, pelo que é bom, que é belo. E é justamente isso, é como se você fosse
programado lá no seu íntimo, só que muitas vezes a gente não conhece esse íntimo, e é por isso que a gente não se liga a essas coisas, sente um vazio, sente uma tristeza, sente uma angústia, e essas coisas vão passando, e você acha que aquilo é uma sensação normal, mas é justamente um grito de Deus dentro de você, tentando falar para que você mude. Deixa eu ver aqui. Já falamos, podemos descobrir a Deus. Sim, eu vou falar sobre a fé. Ainda no amarelo, já que eu falei pra vocês, né, que a gente pode descobrir a Deus pela razão. Li aqui agora o ponto 4, como é que a gente pode descobrir. Mas a gente precisa também ter fé. Não é só a razão, não é só acreditar por acreditar. Só a nossa racionalidade não vai nos levar a um ponto maior, a uma escada mais alta. A gente precisa unir a nossa racionalidade, a nossa fé, o nosso desejo de acreditar. E aqui no ponto 21, então, a gente precisa aliar os nossos conhecimentos, o que a gente consegue ver pela racionalidade, a nossa fé. E aí no ponto 21 vem dizer, né, o que é a fé. A fé é conhecimento e confiança. E a fé tem 7 características. Primeiro, que ela é uma dádiva de Deus. A gente só tem fé, a gente só aumenta a nossa fé se a gente pedir a Deus constantemente isso. Porque a fé vem dele, não é uma vontade sua e brota no seu coração. É uma ação de Deus na sua vida. Você ter fé já é um sinal de Deus na sua vida. A fé é uma força sobrenatural, a fé requer vontade livre e lucidez do ser humano. A fé é absolutamente segura, porque Jesus o garante. Como eu disse, a fé vem de Deus, é Ele quem nos dá e é Ele quem nos sustenta. E várias outras coisas que eu queria que vocês lessem depois. Eu vou fazer esse final ainda mais rápido, tá certo? E aí, o Will Cat Laranja vem trazer pra gente umas reflexões sobre como a gente pode conhecer Deus também, porque Ele se revela. Eu não consigo conhecer você que tá aí assistindo, se você não se revelar pra mim. Se você não deixar que eu conheça o íntimo do seu coração, se você não deixar que eu realmente conheça. Se eu for lhe conhecer só pelo que o que dizem de você, eu nunca vou saber quem você é de fato. Porque é preciso que você se mostre pra mim, que eu conheça você através de você mesmo, de uma experiência com você. E Deus deixa que a gente tenha essa experiência com Ele. Ele se revela para que a gente o conheça verdadeiramente. Desde o princípio dos tempos, quando Ele conversava com Moisés, quando Ele mandou muitos profetas e quando Ele fez a nossa Bíblia. São formas de Deus se revelar. Ele poderia se revelar de outras. Ele podia, diz aqui no YouCat, né, falar uma voz estrondosa no trovão e dizer, ó, tô aqui olhando para você. Só que não é essa forma. Ele quer ser procurado também. Ele se revela, mas quer ser procurado. E a Bíblia é justamente esse caminho que a gente tem para conhecer ainda mais essa revelação de Deus. Eu anotei aqui para falar para vocês que a Bíblia é uma carta de amor e um Deus verdadeiro, bom e belo, como eu já tinha dito. E é a partir dela que a gente pode conhecer, a partir da igreja que tem 2000 anos que ele deixou para que a gente o conhecesse. Ele se revela de diversas formas, assim, estrondosas, mas também se revela de formas muito simples no coração de cada um. Quem nunca viveu alguma experiência e na hora sentiu, caramba, isso é coisa de Deus, não tem como não. Eu já vivi. Se você não viveu ainda, ou não pôde reconhecer, isso vai dar certo. Depois, uma hora você vai sentir isso. Você vai sentir a mão de Deus. Quanto mais a sua fé aumentar, quanto mais você rezar, quanto mais você ir em busca dessas revelações que Ele faz, é quando você vai conseguir, de fato, encontrá-lo. E eu queria terminar com um papelzinho que eu encontrei ajeitando minhas coisas aqui. Você só saberá quem você realmente é quando conhecer quem te criou. Então, uma coisa que eu disse na minha primeira formação, sejam curiosos. Busquem a Deus, busquem a igreja. São 2000 anos de história, são 2000 anos de documentos. A Bíblia é muito rica também, tem muitas coisas. Então, sejam curiosos, não usem essa quarentena só para comer e dormir e ver besteira na internet. Então, usem para... Deixa eu tirar aqui essa merda. Usem para que vocês possam crescer na fé, possam aumentar os degraus.
e chegando até Deus, eu nunca me lembro, e chegando até Deus. Você só saberá quem você realmente é quando conhecer quem te criou. Deus existe, Ele é verdadeiro, eu consigo encontrá-lo através da minha razão, mas eu preciso encontrá-lo também através do meu espírito, do meu coração. E eu preciso me conhecer melhor, assim como você também precisa se conhecer melhor. E é por isso que você precisa conhecer e buscar Deus, tá? Um beijo. Sinto muito que essa formação foi feita de longe. Me perdoe se você não gostou, me perdoe se eu falei demais, se eu repeti muitas coisas. Mas eu realmente fiz o que eu podia para agradar a Deus, tá certo? Um beijo, Deus te abençoe.